Olá pessoas, agora eu vou fazer uma leitura sobre a nova norma, e é aqui, evidenciando Lei do Georreferenciamento Urbano. Essa matéria, essa informação saiu no dia 5 de julho, eu estou lendo ela agora no dia 7 e vou publicar hoje. Então primeiro eu vou ler, depois eu vou fazer os meus comentários a respeito. Então vamos lá. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, por meio do Comitê Brasileiro da Construção Civil, CB02, acaba de aprovar a norma da ABNT NBR 17047 de 2022, que define nacionalmente os procedimentos de levantamento cadastral territorial para registro público dos municípios em casos de uso capião, parcelamento de solo, unificação e retificação de matrícula. A norma anterior, que regulava o tema, já trazia algo nesse sentido, mas não fixava a vinculação geodésica e os procedimentos de agrimensura, como explica Regis Bueno, coordenador da Comissão de Estudos de Serviços Topográficos, que funciona no âmbito do CB02 da ABNT, e regula as normas de área topográfica. Área de topografia. Ele conta que o levantamento cadastral territorial da parcela, elemento básico do cadastro, ainda não estava totalmente equacionado e padronizado. Agora, para definir cada parcela desse levantamento, é preciso obedecer regras mínimas. Ela tem que estar vinculada, essa parte é bem importante, pessoal. Ela tem que estar vinculada ao sistema geodésico brasileiro, como se faz no imóvel rural, ou à rede de referência cadastral municipal, que por sua vez também é vinculada ao sistema geodésico brasileiro. O que isso aqui significa para o leigo? Tá? Isso aqui é... Vocês estão acostumados a ver o pessoal trabalhando com o taquímetro, que é chamado de estação total. Tá? É o apelido que foi dado. Então, na verdade, o nome é errôneo, mas é o que todo mundo sabe, é o que todo mundo conhece. Que parece uma câmera fotográfica gigante em cima de um tripé, ou de madeira ou de alumínio. Este equipamento ele é bom, ele tem eficácia sim no seu levantamento, ele é utilizado principalmente na construção civil, porém, para esta lei aqui ser atendida, tem que ser utilizado outro equipamento, que são receptores GNSS, que trazem posicionamento global. Tanto que a sigla GNSS significa Global Navigation Satellite System, que nada mais é do que satélites, que observam o planeta e nos geram um sistema global, de posição, de navegação. Tá? E ele é chamado de RTK e outros chamam de GPS. Mas aí vem uma outra explicação muito longa aqui, que para o civil aqui comum, para o leigo não interessa. Mas então teremos que usar outro equipamento. E aí, como sempre, orienta ao cliente, cobre a credencial do profissional que vai te atender. Mas as observações vão para o final do vídeo. Vamos lá, vamos continuar a leitura. A nova norma define como estabelecer as formas, as dimensões desse imóvel e a sua posição em relação à terra. Aí que entra o que eu falei do posicionamento global. Mas também com as quais imóveis e com que pessoas ele se relaciona. Bueno explica que as novas regras fazem espaço, com o espaço, tem um erro aqui no texto, com o espaço urbano, o que a lei de georreferenciamento fez com o levantamento cadastral territorial no campo. Ou seja, eles querem tratar na parte urbana, só para que vocês entendam, da mesma forma que eles têm tratado no território rural. Tá? Eles querem agora cobrar o posicionamento global. Simplesmente é isso. Mas lá no final eu vou explicar para vocês a importância disso para o civil normal. E o porquê que isso aqui não é caça-níquel. Isso aqui de fato já deveria ter sido estabelecido há muito tempo. Mas vamos seguir aqui. Esse georreferenciamento do imóvel urbano, procedimento do imóvel rural, foi estabelecido no Supremo Tribunal Federal, STF. A conhecida lei do georreferenciamento. Essa não é uma lei. É uma norma para o imóvel urbano que especializa o imóvel a determinar suas formas e dimensões. Só que aqui é engraçado essa frase que não é lei, é uma norma. Só que lá em cima, essa norma então está com o número de lei. A BNT NBR 17047 2022. Lei do georreferenciamento urbano. Mas vamos lá. Então, STF, dimensões. Regis diz, é esse parágrafo aqui, pessoal, para quem quiser acompanhar a leitura enquanto. Regis diz que a vantagem da norma é que os imóveis urbanos passam a ser georreferenciados, o que dará maior segurança jurídica aos documentos que expressam a identificação do imóvel, como a matrícula, a escritura de compra e venda, uma desapropriação ou um loteamento. No final das contas, isso aqui é uma frase dita pelo Regis. No final das contas, vai chegar um documento ao cartório espelhando o que foi feito e correlacionado com o cadastro da prefeitura, que também passa a ser atualizado mediante levantamentos que seguem essa norma. Isso faz com que o cadastro e o registro tenham capacidade de se enxergar mutuamente,
arquivarem e registrarem a mesma coisa. Aí começa a reduzir as dúvidas sobre onde é o local. Lá no final eu vou abordar umas questões aí sobre esse parágrafo também. Então vamos dar sequência. Segundo Regis, até aqui as prefeituras produzem um cadastro, mas ele possui um viés muito mais tributário que territorial. Hoje, de novo frase do Regis, hoje elas já começam a enxergar o cadastro que vai além do tributário e já estão produzindo o levantamento do seu território. Só faltava uma norma como essa, afirma acrescentando que, se a cidade tiver um cadastro territorial bem construído, consistente e atualizado ao longo do tempo, isso será uma grande ferramenta para o planejamento da gestão municipal. Aliás, para o planejamento e gestão municipal. Então vamos lá. O levantamento cadastral é fundamental para operações frequentes nos imóveis urbanos e abrange uma grande gama de serviços objetivos do dia a dia, desde a regularização ou retificação do registro por descrições inadequadas, isso aqui foi muito bom eles terem falado, descrições inadequadas, omissão de lados ou ausência de ângulos, e divisão de parcelas, aí eles salientam como loteamentos, aos casos de uso capião e unificação dos lotes. Vamos ver se tem mais alguma coisa para ler. Beleza, então terminou a leitura aqui, 6 minutos de vídeo, vamos comentar agora cada parágrafo. Aí aqui a nova regra, essa parte aqui é interessante, por causa do STF. Esse referenciamento do imóvel urbano, procedimento do rural, foi estabelecido no Supremo, é conhecido como a lei de referenciamento, não é uma lei, mas é uma norma, especializa o imóvel e determinar suas formas e dimensões. O porquê que eles falam isso? Até hoje eu pego matrículas na hora de medir áreas, onde não se citam os metros quadrados da área em lotes urbanos, e no rural também não. Simplesmente tem do ponto tal para o ponto tal, ou do marco tal, ou do vértice tal, né? Entre um vértice e outro, entre um marco e outro, ou entre um ponto e outro. Distância de tanto. Quando tem. Tem algumas matrículas que eu já peguei nas cidades interioranas, onde eles dizem, uma área de terras que mede tanto, mas aí não especifica nenhum dos pontos do polígono entre vértices. Eles colocam tanto, e daí é assim, uma medida redonda. E aí é inevitável, quando eu vou lá medir a área, conforme o que o cliente indica, né, aponta, olha, aqui é o marco, ali é o outro marco, ali é o outro marco, né, onde se diz estar sendo limitada a área no rural. Aí eu vou lá fechar o polígono da área da pessoa, né, ou seja, os limites da área entre os vértices, e verifico que a medida está bem diferente do citado na matrícula. Então, eles agora obrigam o pessoal a citar distância entre pontos, e lá abaixo vocês viram que eles mandam citar ângulos, né? E aí agora eu vou mostrar para vocês o porquê da importância lá do judiciário agora começar a cobrar isso sempre, das sobreposições de área. Vamos lá, vamos mostrar o Google Earth. Vamos pegar um exemplo aqui de um shopping, né? Eu não fiz o levantamento dessa área, só um dia delimitei aqui com KML para verificar mais ou menos o tamanho dela, enfim, dimensões. Mas vamos supor, vamos pegar aqui um caso, né, de uma área que é visitada por muitos, né, por turistas, pelo pessoal que reside aqui, né, na cidade em questão, mas só para que vocês entendam essa questão do posicionamento. Temos essa área aqui, que pode confrontar com essa, são áreas de empresas aqui, todas as empresas, acho que a única área residencial aqui é essa. Sim, um sistema de posicionamento global, antes tu tinha só o uso da estação total, do receptor de GNSS. Aí, receptores de GNSS, isso que o pessoal chama de marmita em cima do tripé, outros chamam de disco voador, é isso, esse é o equipamento. Vários tipos aqui, né? Eu já peguei e coloquei aleatório para ninguém achar que eu estou fazendo propaganda de um ou de outro. E aqui temos a estação total, que na realidade o nome correto é taquímetro. Taquímetro é o nome correto. Uns chamam isso aqui de estação total, tanto que está aqui é o nome. Esse aqui é o equipamento. Ele ainda vai ser muito utilizado, porém não tenham dúvida disso. Ele é um equipamento bom, principalmente para esse setor aqui, que é a locação de obra. Ele trabalha um pouco melhor na locação de obra, né, tem uma eficácia muito boa, mas assim, vai cair por terra levantamento urbano, né, o rural já caiu, já não se usa mais esse equipamento, mas agora isso vai vir para o urbano também. E aí assim, só dentro da obra para alocar pilares, fundações, que nós vamos ver esse tipo de equipamento aqui. Como eu sempre digo, eu não tenho nada contra o equipamento, e não tenho nada contra os profissionais que utilizam a estação total, né, que o nome correto é taquímetro.
Nada contra mesmo. Porém, né, a gente sabe que cada vez mais estão aprimorando as técnicas desse tipo de equipamento aqui para posicionar lotes de área. Então, com isso, vai melhorar a eficácia dos produtos, porque nós não vamos ter coordenadas apenas cartesianas lá. Ou seja, para quem é leigo, para quem não está entendendo nada, a memória de cálculo ela tem distância entre um ponto aqui, onde está aqui a pan, né, que vocês estão enxergando em roxo, e esse ponto. Beleza. E aí ângulo interno. Só que daí não tem a coordenada desse ponto em cima do globo. E com este equipamento aqui, mostrado a vocês, com esse tipo de equipamento, não. Nós temos a coordenada, nós temos o ponto, a distância entre esses pontos aqui, o ângulo entre esse segmento de reta e esse segmento de reta, ou seja, um na vertical aqui, outro na horizontal pela imagem que vocês estão vendo, e aí abre o ângulo aqui, ó. Isso o taquímetro oferece, tanto o taquímetro quanto o receptor. Só que a posição global do vértice não, da área. E isso só receptores GNSS entregam. E por que disso? Porque antigamente o pessoal ia medir, e aí os equipamentos que na época que substituíam as estações, né, os taquímetros, eram teodolitos, eram equipamentos rudimentares, correntes, cordas, enfim, equipamentos rudimentares, técnicas rudimentares, e aí acabava que eles mediam, até que para os padrões da época com um rigor muito bom, porém assim, media aqui com cautela, né, com bastante segurança, esticando bastante para não dar medida errada e tudo. Vinha um outro aqui, media a área do lado maior, e aí fazia meio a moda louco, né, meio que de qualquer jeito. O que acontecia? Era suposto que esta pessoa que tinha feito no rigor estava sobreposicionando essa área. Só que não se descobria isso lá nos anos 60, 70 e 80. Aí tu tem matrículas com medidas erradas, e aí atualmente, quando tu vai lá medir com equipamento com posição global, daí tu vê, poxa, o marco que está aqui, nesse canto, deveria estar aqui, por exemplo. Ou o contrário. Por quê? Por causa da imprecisão de alguns profissionais. E também pela questão do equipamento, que não tinha um rigor bastante aprimorado como os de hoje. E aí nós temos problemas de sobreposição. E tanto o STF quanto o Tribunal de Justiça, né, o TJ, eles estão querendo acabar com isso, porque isso onera o cofre público, pessoal. Isso gera um custo que eu e você ficamos pagando aí. E é de alguns milhões, talvez bilhões de reais. Ao longo de 2, 3 anos, aí viram bilhões. E o pessoal tem que ficar indenizando, e isso custa também muito colocar o pessoal para trabalhar em cima disso, analisar dados. E aí, como ainda se utiliza este equipamento sem a posição global, fica difícil de identificar. Então vejam bem, mais uma vez eu vou falar. Eu não tenho nada para falar de mal do taquímetro, até porque em obras civis se utiliza. E tanto que temos prédios colocados aí com auxílio de taquímetros, né, de estações totais, e eles estão de pé. Então o equipamento não é ruim. O problema é que ele não traz embarcado nele a tecnologia que esse equipamento aqui traz. Então, o que eu sugiro para os profissionais que ainda querem continuar utilizando o taquímetro? Que adquiram também posicionamento global, né? GNSS. E clientes, por favor, a partir de hoje, clientes, o civil normal, cobre do profissional que vai atuar na sua residência, né, no seu lar, cobre dele a credencial em vigência e cobre dele que ele entregue memória de cálculo, ou seja, os dados do que ele fez em campo, do que ele coletou, né, e que ele se comprometa. E saibam que tanto o civil normal quanto o profissional que vai atender, ambos respondem civil e criminalmente pela área. Então fica o alerta aí. Nenhum dos dois pode mentir e nenhum dos dois pode ser negligente com o trabalho. Clientes, contratem profissionais de alta estirpe, procurem investigar ao seu jeito, ao seu modo da competência. E da mesma forma, profissionais cobrem dos clientes a veracidade das informações, cobrem deles sempre, antes de passar orçamento, matrícula, verifiquem os dados, façam consulta ao lotes, porque agora a lei federal vai começar a ser mais rigorosa com isso. Se já saiu agora essa lei do georreferenciamento agora em julho de 2022 e que eu até já não estava esperando mais para esse ano, devido ao que aconteceu no mundo, né, nos últimos 2 anos, eles foram adiando, porque isso aqui era para ter saído em 2019 ou 2020. Demorou, mas não demorou tanto quanto eu imaginava.
E tá aí, ó, essa aqui é até a imagem do georreferenciamento urbano da prefeitura de Vila Velha. E olha aí, ó, toda essa malha aí com posicionamento global, tanto que temos a imagem de satélite aqui dando um auxílio ao que foi coberto aqui, ó, por esse tipo de equipamento. Então é isso, né? Já temos uma lei agora que vai nos colocar para trabalhar de modo diferente. E aí outra coisa também que eu tenho que explicar aos senhores, né, aos civis e aos profissionais concorrentes. Quando tu for trabalhar numa área qualquer, vamos pegar lá em Vila Velha mesmo, lá como eles colocaram. O pessoal muito em breve não vai mais aceitar que o topógrafo levante só o lote da área. Né? Topógrafos aí vão ter que começar a levantar a área do teu cliente em questão e a quadra inteira, para saber a posição do lote perante a quadra. Porque é o que a lei está dizendo aqui, ó. Dimensões do imóvel, ó, e com que ela se relaciona, ó. A nova lei, eu vou ler esse trecho aqui e vou deixar isso claro, principalmente para o civil. Quando contratar algum topógrafo e ele não te entregar uma prancha ou não te entregar um desenho, algo do tipo, mostrando a posição do lote junto à quadra, saibam que tem coisa errada aí. A nova norma define como estabelecer as formas e dimensões desse imóvel e a sua posição em relação à terra, mas também com as quais outros imóveis e com que pessoas eles se relacionam. Bom, tá, não tá tão mal formado, mas ficou difícil de entender. O que eles estão querendo dizer com essa frasezinha aqui, ó, deste parágrafo, que eu acho que é o terceiro ou quarto? Que não adianta mais tu apresentar o lote, né, com a testada da área, que é a frente da área, com a esquina mais próxima, que é o que algumas matrículas citam. Isso não vai mais funcionar. Vai ter que ser definido o lote com a posição dele em relação à quadra. O pessoal vai ter que fazer manejo aí nos seus valores, vai ter que aumentar preço, porque não vai dar mais para trabalhar horas de campo e horas de desenho, que vão extrapolar aí, e só mostrar o lote e uma esquina. A esquina mais próxima ou a esquina que é citada na matrícula. Tu vai ter que colocar o lote em posição ao que temos na quadra para evidenciar justamente a questão da sobreposição. É preciso que a lei entenda que o lote ele está posicionado em referência aos outros dentro da quadra em qual situação. Para que justamente se identifique se outra pessoa, deliberadamente ou induzida por algum profissional que agiu de forma equivocada, está sobreposicionando a área do teu cliente, que é o interessado. Então fiquem atentos. Ó. Tem um monte de jeito aqui, um monte de... não é esquema, mas são as formas corretas de fazer, de proceder. E tem gente que está fazendo esquema. Aí sim entra essa palavra, cabe essa palavra de utilizar a técnica. Né? Daí não é técnica, né? É o jeito antiquado, mas que agora não serve mais. Então fiquem atentos aí, os clientes principalmente cobrem do profissional. Porque daí vai acabar esses valores ridículos que o pessoal tem cobrado aí. Estão deliberadamente em carnificina com os colegas de profissão, colocando preços esdrúxulos que não dá nem para tu pagar o auxiliar que vai a campo contigo e o combustível para que tu vá e volte na área. Entregue uma prancha decente. Então é isso, pessoal. Ah, e aí outra coisa, né? Para isso também tem que aparecer na prancha malha coordenada, né? Mostrando a geodésia em questão do local. E aí, acho que para isso eu vou ter que fazer um outro vídeo explicando o que é uma malha, para mostrar principalmente para o civil comum. Mas é isso aí, pessoal. Essas são as orientações aí do canal Nótria. A vocês que pretendem contratar profissionais da topografia, né, estarem cientes de que tem as topografias aí convencionais que estão errando, né, estão pecando com os clientes, gerando o caos dentro do setor do STF, do tributário, enfim, e isso acaba sendo tirado do nosso bolso como contribuinte. E em vez de voltar para a educação, em vez de retornar para vias públicas, ou para o sistema de saúde, né, ou para as escolas, enfim, acaba sendo utilizado para ficar resolvendo essas coisas aí, justamente porque o povo contrata um profissional que não está com a credencial em vigência, que não está cumprindo com as questões que ele deveria cumprir perante a lei. E ele está colocando toda uma cidade, toda uma estrutura, toda uma comunidade em uma situação complicada simplesmente por deliberadamente querer ali uma meia dúzia de reais, e aí entrega um trabalho ruim e que compromete com a vida dos outros. E aí o que o cidadão às vezes esquece, o cidadão normal?
Eu não estou preocupado se o meu lote está errado. Não estou preocupado se a minha área tá... Desde que a minha área esteja com o tamanho correto, tá tudo certo para mim. Sim, aí tu tá preocupado com a tua área. Só que daí a tua área tá certa, mas tu tá sobreposicionando a área de outro. E se esse outro daí tem condições de contratar um profissional melhor, ou ele não se importa em contratar, mesmo que as condições dele sejam pior do que a sua. E ele vai lá e contrata o profissional com tudo que tem direito, com toda a credencial, tudo bacanudo, o cara que tá engajado da lei federal, sabe o que tem que fazer, ele vai lá e contrata. E aí tu pagou barato e tô tranquilo porque o meu polígono, minha área tá certa. Beleza. Passam-se 15 anos, tu tá ali tranquilo, tomando teu suquinho de tarde, chega o oficial de justiça, para o carro e entrega uma intimação pedindo pro senhor ou a senhora comparecer ao tribunal para dar explicações da sobreposição da sua área na área do vizinho. E aí? É isso que eu digo pro pessoal. O pessoal às vezes não quer... gastar, contratar topógrafo. O caro... eu tinha um super caro, peguei o mais barato. Beleza, mas às vezes o barato sai muito mais caro. Daí quando vê, tu tá respondendo na justiça, porque tu quis, em vez de contratar o topógrafo de 2, 3, 5 mil, tu contratou o de 500 reais. Como a gente diz no sul, 500 pila. Ou de 1.000 pila. E aí, quando vê, tu tem uma conta de 80, 60, 100 mil para pagar na justiça, porque tu quis contratar o profissional barato. É esse o detalhe aí, pessoal. Vamos nos antenar, né? O barato sai caro, tem que averiguar que tipo de pessoa está entrando na tua área para medir. Tem que averiguar as possibilidades, tem que averiguar a lei. Às vezes é interessante ter um topógrafo e ter um advogado junto, supervisionando, para justamente tu entender o que pode, o que não pode ser feito. O pessoal no Brasil tem a questão assim de achar que sempre, eu tenho direito. Mas antes de você ter direito, tá? Isso eu falo para a mim e a todos os possíveis clientes e todos os profissionais. Antes dos teus direitos sobre as tuas áreas, sobre as tuas coisas, o que tu compra, o que tu utiliza, primeiro tu tem que verificar os teus deveres com a lei. Sempre tu tem que estar embasado do que tu tem que fazer corretamente, para depois tu verificar o que tu tem de benefício quando tu cumpre os teus deveres. É uma máxima que o Brasil precisa tomar tenência. Ok, prezados? Um abraço aí. Valeu!